Bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje, a gente tem um material aqui que mergulha num tema bem universal, né? Como é que a gente lida com a incerteza? Pois é, e a chave que esse texto propõe vem, olha só, de uma análise do Salmo 37, versículo 5. Aquele famoso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse mesmo, clássico. Exato. E a nossa missão aqui é ir um pouco além da leitura rápida, sabe? O material tenta descompactar 3 ações que são, assim, fundamentais nesse versículo: entregar, confiar e descansar em Deus. Entregar, confiar, descansar. Isso. E vamos combinar, isso é um desafio e tanto num mundo que vive pressionando a gente por controle, por resposta na hora, né? Com certeza. Então vamos lá. Vamos desempacotar isso. Começando pelo entregar o caminho. O que o material diz que isso significa, na prática? Não é só fazer uma oração rápida, certo? Não mesmo, o texto pega pesado nisso. Diz que é um ato de submissão de verdade, tipo colocar na mão de Deus os nossos planos, os medos, até aquele desejo forte que a gente tem de estar no comando, né? Faz sentido. Me lembrou Provérbios, aquele 16.3, sobre confiar as obras a Deus. Exatamente. E tem tudo a ver com o seja feita a tua vontade do Pai Nosso. É, no fundo, sobre largar as rédeas mesmo. Ok, uma renúncia ativa, então. Precisamente. E essa entrega, segundo a análise que a gente está vendo, ela não é o fim da linha, sabe? Ela abre a porta para o segundo passo, que é confiar. Confiar. E o fascinante aqui na abordagem da fonte é que essa confiança não é algo pontual, é descrita como um processo. Contínuo. Uma escolha que a gente faz todo dia, mesmo quando, e talvez principalmente quando, a gente não entende nada do que está acontecendo. Complicado, né? Confiar sem entender. Hoje em dia isso soa quase, contraintuitivo. Como é que a fonte ilustra isso pra gente? Tem exemplos? Tem, sim. E são exemplos bíblicos bem fortes, bem conhecidos. Pensa em Abraão, por exemplo. Hebreus 11:8 fala que ele recebeu a ordem de ir para um lugar que ele nem sabia qual era. E ele foi? Foi. Arriscou tudo baseado só na promessa. Ou pensa em José, vendido pelos irmãos, depois jogado na prisão lá no Egito, injustamente. Nossa, verdade. A fonte sugere que ele não tinha o mapa completo, entende? Mas ele se agarrava na confiança de que existia um propósito maior por trás de toda aquela confusão. Ele não sabia o porquê na hora, mas confiava no quem estava guiando. Entendi. Quer dizer, a aplicação prática disso seria em momentos de crise mesmo? Perder um emprego, como você falou, ou uma doença na família. Exato. E aí, confiar seria, afirmar para si mesmo que, apesar do caos que a gente está vendo, Deus continua no controle. Tem uma frase no material que eu gostei muito destacada lá. Quando não entender o caminho, confie no Deus que conhece o destino. Isso dá uma outra perspectiva para a ansiedade, né? Totalmente. Muda o foco. E essa confiança, quando a gente cultiva ela, leva naturalmente ao terceiro verbo: descansar. Descansar. Mas aqui, olha, a fonte traz um ponto crucial. Esse descanso não tem nada a ver com passividade, com se entregar de forma apática, sabe? Não é larguei mão. Não, de jeito nenhum. É descrito como uma fé ativa. Uma serenidade, sim, mas uma serenidade vigilante, que espera em Deus ativamente. A base para isso está em Salmos como o 37:7, descansa no Senhor e espera nele. E também Isaías 26:3, sobre a paz perfeita para a mente que está firme em Deus. Uma fé ativa que descansa. Parece um paradoxo, né? Mas é interessante. Como é que isso funciona na prática? O texto dá exemplos? Dá sim, e são bem do dia a dia, tipo a mãe que ora pelos filhos e depois de orar escolhe se descansar na ação de Deus em vez de ficar se consumindo de preocupação, entende? Sei. Ou, sei lá, um líder espiritual, um pastor que continua pregando, fazendo o trabalho dele com diligência, mas sem aquela ansiedade doentia pelos resultados, sabe? Confiando que o tempo e o poder são de Deus. É uma paz que convive com a ação e com a espera. Certo. Então, recapitulando, a gente tem o entregar, o confiar e esse descanso que é ativo. E aí vem a promessa do Salmo: e o mais ele fará. Como é que a fonte interpreta esse fará? O que acontece quando a gente dá esses 3 passos? Olha, a conexão que o texto faz é bem direta.
A ação de Deus é apresentada como uma resposta a essa postura de entrega, de confiança. Deus não fica só olhando de longe nesse processo, entende? Ele age. Ele age. E os benefícios que o texto menciona são bem concretos. Fala de paz interior, mesmo no meio do caos, citando Filipenses 4, 6 a 7. Paz em meio à tempestade. Isso, fala também de direção, de clareza para os próximos passos, baseado no Salmo 32, 8, e até do crescimento do nosso caráter através das dificuldades, como está lá em Romanos 5. Crescimento na provação. Uau! Pois é. Então não é tipo uma fórmula mágica, né? Mas é um caminho que, segundo essa análise, meio que desbloqueia a ação de Deus e traz esses frutos: paz, direção, crescimento. Tem uma frase no material que resume isso bem, né? Algo como era mesmo? Ah, sim. Uma frase bem forte. Deus faz o impossível quando paramos de lutar sozinhos e começamos a descansar nele. Acho que ela sintetiza bem essa dinâmica que o texto apresenta, né? A nossa rendição abre o espaço para ele agir. Perfeito. Então, resumindo a jornada que a fonte propõe para a gente, começa com essa entrega ativa, consciente, das nossas preocupações, dos nossos planos. Isso. Segue com uma confiança que tem que ser persistente, mesmo quando a gente não está vendo o quadro todo. Mesmo na neblina, né? Exato. E culmina nesse descanso sereno, que na verdade é uma fé cheia de expectativa. O texto apresenta isso quase como um convite, né? Um convite para encontrar paz, não porque os problemas sumiram, mas por causa dessa confiança. Exatamente. E o alicerce para tudo isso que a análise reforça bastante é o próprio caráter de Deus. Sua fidelidade, seu amor, sua justiça. A ideia é que ele é digno dessa nossa entrega e confiança. O fluxo seria esse: a gente entrega, ele age. A gente confia, ele guia. E a gente descansa. E ele concede a paz. Essa é a promessa central. Bom, para a gente levar esse nosso mergulho de hoje, a reflexão que o material parece deixar ecoando é bem pessoal, né? Bem direta. O que será que, na nossa jornada agora, talvez ainda não tenha sido completamente entregue nas mãos dele? Fica aí para pensar.